Hallo, alles in Ordnung? Tudo em ordem? Espero que sim. Mir geht es super, comigo está tudo ótimo. O vídeo de hoje é um pouquinho mais de vocabulário, mas a gente vai seguir retomando aí um pouquinho dos pronomes possessivos em alemão, tá? A aula de hoje é um diálogo, e é um diálogo ali que a gente fala sobre pessoas da família, sobre membros da família ali em alemão, utilizando junto com isso, claro, os possessivo pronomen que a gente já aprendeu. Estão preparados? Então vamos lá. Trouxe aqui na aula de hoje um diálogo formal, tá? A gente vem vendo ali diálogos informais, né, entre amigos, então eu resolvi trazer na aula de hoje um diálogo formal para vocês verem um pouquinho da diferença, tá? Tanto nos usos ali das construções, como também na escrita, que é bastante importante. Então, antes de mais nada, eu vou ler o diálogo aqui para vocês podem pausar em casa, ler o diálogo depois de mim também, em voz alta, né, porque é um exercício importante para a pronúncia, mas depois que eu ler tudo aqui com vocês, aí sim eu vou traduzir parte por parte ali para vocês entenderem o que a gente tem nesse diálogo, certo? Então vamos lá. Frau Peters, guten Tag, Frau Fischer. Wie geht es Ihrer Tochter Paula? Wieder gut. Sie ist jetzt bei ihren Großeltern. Sie liebt ihren Großeltern. Und wie geht es ihrer Familie? Wunderbar, danke. Wo sind denn Ihre Kinder, Max und Christian, gerade? Sie sind zu ihren Freunden gefahren. Übrigens, Ihr Mann hat angerufen. Ihr Auto ist schon repariert. Sie können es mitnehmen. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Ah? Então, aqui a gente tem um diálogo curtinho, né, entre duas pessoas ali se tratando na formalidade, né, a Frau Peters e a Frau Fischer. Aqui uma marca já começa pelo sobrenome, né? A gente usa o Frau, que a gente já viu, com o sobrenome, né? Então, é uma marca totalmente formal. E a gente tem algumas perguntas ali importantes que eu vou explicar depois como que funciona, tá? Começando ali com o Wie geht es Ihrer Tochter? Ihre com letra maiúscula, porque se refere ali a Frau Fischer, como está a sua filha. E a gente viu que nessa construção do Wie geht's, a gente tem sempre uma construção ali no dativo, tá? Por isso, Ihre Tochter. Mais pra frente eu vou explicar por que esse tipo de construção, tá? Wieder gut, novamente bem. Provavelmente ela estava ali ruim, né? Ein bisschen krank, um pouquinho doente. Sie ist jetzt bei ihren Großeltern. Ela está agora com seus avós, tá? Quando a gente usa essa ideia de bei aqui da preposição, a gente quer dar a ideia de no sentido de na casa da pessoa. Então, ela está com seus avós na casa de seus avós, tá? Por que eu escrevi esse ihren ali com letra minúscula? Porque não se refere mais a seu, sua ali no formal. Se refere a dela, né? A Paula ali. Então, ela está na casa de seus avós, dos seus avós em relação a Paula, tá? Und sie liebt ihren Großeltern, ali um complemento, né? Ela ama seus avós, tá? Os avós dela. Und wie geht es ihrer Familie? E aí, então, ali, a Frau Fischer retoma ali com a mesma pergunta. Como está a sua família, né? Wunderbar, danke, né? Incrível, maravilhosa, tudo ótimo, danke, né? Obrigado. Wo sind denn Ihre Kinder Max und Christian gerade, né? A gente viu em alguns vídeos que o gerade dá essa ideia de no momento, agora. Então, ela está perguntando onde estão seus filhos, né? Ihre Kinder, né? Por que ali letra maiúscula? Porque, novamente, a gente está usando um pronome possessivo aqui formal, né? Da Frau Peters, né? Então, onde estão seus filhos, Frau Peters, né? O Max e Christian. Sie sind zu ihren Freunden gefahren, né? Vimos o perfect já, a ideia de sind gefahren aqui, a ideia de foram, né? Zu ihren Freunden, foram para seus amigos ali, né? Encontrar seus amigos. Novamente, esse ihren aqui não se refere mais ali a Frau Peters, né? Se refere aos filhos dela, a eles, por isso está escrito ali com letra minúscula. Quando a gente falou sobre os pronomes possessivos, eu deixei claro que a gente sempre teria um contexto. Então, aqui vocês podem marcar que a gente sempre tem vários ihre, ia, com letra maiúscula, letra minúscula, e a gente sabe exatamente ao que isso está se referindo, né? Porque a gente tem ali claro na frase, né, de quem que eu estou falando. Então, sempre vai estar claro no contexto, certo? E aí ela dá uma informação adicional ali. Übrigens, né?
Übrigens bedeutet significa a propósito, aliás, né? Seu marido ligou. Ihr Mann hat angerufen, né? Seu marido ligou. Ihr Auto ist schon repariert. Seu carro já está consertado, tá? Schon, eu trouxe ali depois como explicação, é diferente de schön, com outro emado, tá? Schon, dessa forma, significa já. Schön, com outro emado, significa bonito. Então, são situações totalmente diferentes, tá? Então, o marido dela ligou ali, seu carro, né, já está consertado. Sie können es mitnehmen. Você pode buscá-lo ali, pode pegar o carro, tá? O vielen Dank, muito obrigada, né, ali por me avisar, né? Gern geschehen. Gern geschehen é uma alternativa para o bitte ou para o bitteschön, que é o de nada, tá? Vocês podem utilizar aí para variarem um pouco no vocabulário, tá? Gern geschehen, que é a ideia assim de feito com gosto ali, com prazer, né? Gern geschehen, ok? Então agora eu trouxe aqui algumas palavras importantes do diálogo que vocês podem anotar aí no caderno como palavras para aumentar o vocabulário de vocês em alemão, tá? Temos aqui a preposição zu, que vai dar essa ideia de para, tá? O schon, que eu acabei de explicar, que é esse já, eu já fiz tal coisa, tá? Que é diferente do schön, de bonito, tá? Lieben, que é um verbo que a gente já sabe, amar, né? Bei, essa preposição que dá a ideia de em, no, na, que a gente usa para a presença de alguém, eu estou na presença de alguém, ou eu também posso usar ali para casa, né, da pessoa. Ich wohne bei meinen Eltern. Eu moro com meus pais na casa dos meus pais, tá? Repariert, que dá essa ideia de consertado, pronto, reparado, né? Anrufen, que é um verbo separável, que a gente já viu também, que é a ideia de ligar, telefonar, né? Übrigens é uma palavra ali diferente, que apareceu no diálogo de hoje, que é essa ideia de a propósito, aliás, né? Übrigens, né? Gerade, agora, no momento, né? Então, neste momento, a gente utiliza, inclusive, como uma forma de gerúndio em alemão, já que a gente não tem uma conjugação verbal própria para o gerúndio. Vocês podem sempre utilizar o gerade ali para dar esse indicativo. Então, por exemplo, eu estou comendo, ich esse gerade. Eu estou lendo, ich lese gerade. Tá? Então, podem utilizar dessa forma que está 100% correto. Vida, que é a ideia de novamente, de novo, aparece lá naquela saudação, né, de despedida, auf Wiedersehen, né, até mais ligeiro, da Zoa. E wunderbar, que é essa ideia de ótimo, maravilhoso, incrível, tá? Wunderbar. Mas agora eu quero que a gente foque aqui nessas perguntas importantes do diálogo de hoje, tá? Wie geht es Ihrer Tochter? Eu tenho que decorar, infelizmente, que com essa pergunta em alemão a gente sempre vai usar dativo, tá? Então, wie geht es Ihrer? Com ER ali ao final, porque a gente está declinando isso no dativo. Por isso, enquanto pronomes, vocês devem lembrar lá do início que a gente usava mir geht es gut, que é um pronome no dativo, Ihnen, wie geht es Ihnen, que também é um pronome no dativo. Então, com essa pergunta, obrigatoriamente, a gente sempre vai usar dativo, tá? Para responder, eu posso dizer Meiner Tochter geht es gut. Com a minha filha vai tudo bem. Ou a minha filha está bem. A gente pode traduzir dessa forma também. Também posso construir es geht meiner Tochter gut. Né? Minha filha está bem ali, tá? Agora, cuidado, nesses contextos, não utilizem o verbo sein, tá? E eu trouxe o exemplo ali para indicar para vocês o que isso significaria. Se eu digo meine Tochter ist gut, que é uma tradução que a gente faz dependendo ali do português, né? Pela influência do português, essa ideia do verbo sein nesses contextos sempre vai dar a ideia do tá? Desse verbo ser, nunca do verbo estar. Se eu quero dar essa ideia do estar, a gente usa o es geht. Es geht mir gut. Comigo está tudo bem, tá? Es geht dir gut. Contigo está tudo bem. Não utilizem ich bin gut. Se eu digo ich bin gut, isso vai significar simplesmente eu sou bom, tá? Que é o exemplo aqui. Meine Tochter ist gut, tá? Então, não, minha filha é boa? Klingt komisch, né? Sou estranho. Não utilizem, tá?
A mesma coisa acontece quando a gente está gripado, a gente se sente melhor. Eu quero dizer, mir geht es besser. Comigo está tudo melhor. Mir geht es besser. Se eu digo ich bin besser, eu vou dizer simplesmente eu sou melhor, tá? Então, cuidado aí. Sempre nessa ideia de estar bem, mal ali, ruim, a gente usa a construção do es geht, tá certo? Agora, uma outra pergunta que apareceu ali, que vocês podem ter me perguntado ali, mas o que significa esse den que apareceu ali e tu não traduziste? Esse den é uma partícula modal em alemão. Muitas vezes, partículas modais não têm sentido. Elas aparecem simplesmente na comunicação para expressar alguma coisa, expressar um sentimento principalmente, tá? Então, aqui, ó, wo sind denn Ihre Kinder? A gente não traduz esse den, a gente só vai dizer ali onde estão seus filhos. Mas quando a gente usa o den numa pergunta do tipo, ele demonstra interesse, tá? Ele demonstra que eu quero saber a resposta ali, que eu estou interessada na resposta. Mas não tem uma tradução, a gente não consegue, infelizmente, traduzir isso para o português, tá? Partículas modais são coisas que a gente vai aprendendo ali na comunicação. A gente vai vendo conforme vai vendo vídeos, séries e tudo mais, vendo como que os alemães utilizam isso na comunicação. Muitas vezes, uma partícula modal pode ter vários sentidos, vai depender ali do contexto também, tá? Então, o den, muitas vezes, na pergunta, vai expressar essa ideia de interesse em saber a resposta da outra pessoa, tá? Mas vocês dificilmente vão conseguir traduzir isso para o português. E também, se tirarem isso da pergunta, ele não vai afetar o sentido, tá? Vai estar correto da mesma forma. Vocês podem utilizar wo sind Ihre Kinder? Onde estão seus filhos? E está tudo certo assim. Então, por isso, partículas modais, a gente vai acrescentando no nosso vocabulário, na nossa comunicação, conforme a gente vai tendo mais contato, conforme a gente vai se sentindo mais confortável para utilizá-las. Porque se a gente não utiliza, não afeta em nada também, tá? Então, o sentido permanece correto ali na minha frase. E como resposta, então, ela respondeu ali, Sie sind zu ihren Freunden gefahren, né? Quando a gente falou sobre o dativo, a gente viu que a preposição zu é uma preposição que sempre pede dativo, tá? Então, aqui eu quero dizer dativo plural, a gente vai lembrar que o die se transforma em den. Por isso, eu acrescentei aquele den na minha terminação do possessivo ali. Zu ihren, tá? E ali, lembrando que o plural, o meu substantivo sempre vai levar um N ao final, sempre que possível. Então, zu ihren Freunden, tá? Freunden, ok? Então, eles foram para os seus amigos ali, para a casa dos seus amigos, tá? Então, agora, como exercício de casa aí, vocês podem tentar criar um diálogo utilizando os pronomes possessivos e suas declinações. Não precisa ser necessariamente um diálogo formal, pode ser um diálogo informal também, mas é importante que vocês coloquem esses possessive pronomen em uso ali, para vocês retomarem o que a gente viu, retomarem quais os pronomes possessivos apropriados à situação e qual declinação utilizar em determinados contextos, tá? Outra dica para a aula de hoje é exercícios na internet, tá? Existem muitos e como dica aqui eu trouxe o site alemão.org, que é muito bacana porque é um site em português que explica ali sobre o alemão e traz exercícios em alemão também para vocês praticarem em casa. Então, podem procurar aí que eu tenho certeza que vocês vão achar muita coisa bacana nesse site também. Além disso, ele traz também vários exercícios de leitura, interpretação textual, vocabulário. Então, é algo que eu acho que vai somar muito na aprendizagem de alemão aí de vocês, tá? Tentem fazer os exercícios sempre. Lembrem-se sempre de revisar as aulas anteriores, todas elas são importantes. E espero que vocês estejam curtindo os meus vídeos de alemão aqui na Cultive. Podem sempre comentar, dar o feedback de vocês nos vídeos ou falarem comigo ali pelo Instagram. Estou sempre aberta aí a sugestões, comentários, feedbacks, tudo que vocês têm a oferecer, tá bem? Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Tchus, tchus!